Bom, agora eu vou fazer uma mágica com você, Carlos Cícero. Mas olha, vou contar até 3 e a mágica vai acontecer, hein? Olha só, hein, gente. 1, 2, 3. Então agora vamos para a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2. 1. 1. 5. Não, Você pode vai fazer ser só só. um. Deixa vai pros cortes. Essa aí vai dar no corte, caramba. Ficou. É com muita alegria que começamos mais um podcast Rude Ramos, o seu, o meu, o nosso Rude Ramos Podcast, porque estamos aqui nos estúdios da Foz TV, um programa feito de pessoas para pessoas. Aqui nos estúdios da Foz TV, você pode ter o seu podcast, sim. Você que tem o sonho de fazer o seu podcast, é só falar com o nosso diretor. O nosso diretor tá aqui, ó. Luiz Duarte. Tudo bem, diretor? Você tá diferente hoje, hein? Ô, Samar, tudo bem? Olha, num passe de mágica. Um passe de mágica. O que aconteceu aí, Eu Luiz? estou me transformando no mágico, ó. Você sabe fazer mágica? Olha a convivência, tá até maquiado, tá Ô, maquiado. Samar, sabe por que eu tô aprendendo a fazer mágica? Eu tô caracterizado aqui? Fala Olha aí, só. Luiz. Olha o que eu comprei. Deixa eu ver se Nossa, Tá vendo isso aqui? um kit de mágica. E parece que eu conheço esse kit, hein? Você conhece sim, ô Samar. Esse aqui, ó, pessoal, pra você que tá vendo aqui na tela, é o kit de mágica do Osama Sato. Maravilha, Oriental hein? Magic. E ele tem quantas mágicas? São 11 mágicas? mágicas e com vídeos explicativos online, Luiz. Ah. Você aprendeu a fazer as mágicas. Essa aí que você já aprendeu aí, ó. Ó, Apareceu o lencinho do nada da mão. Eu aprendi. É. Sabe, já viu aqueles vídeos na internet? Um dia andando com o Osama Sato, Opa. 2 dias andando com o Osama Sato. Ó, já faz um mês que eu tô andando com o Osama Sato, já tô caracterizado e já fazendo uma magiquinha, hein? Ô, Samar, Parabéns, fala pra Luiz. gente. Quem quiser comprar esse kit aqui, fala pra gente como que faz. É simples, num passe de mágica que o diretor vai colocar aqui, ó. 11 9 99 90 32 94. Temos poucas unidades com preços promocionais. Tem É desconto, isso, né, diretor? Samar? Tem Tem um desconto? super desconto. É só você falar. Eu vi no podcast Rude Ramos. Né, Então, Luiz? Isso aí, pessoal. Maravilha. Então você aproveita que são poucas unidades, conseguiu um preço especial com o Samar e você pode virar um mágico também, hein? É Um ótimo presente para crianças, né? Grande presente, porque a Maravilhoso. mágica educa a criança, desenvolve o raciocínio, desperta a curiosidade, vira o centro das atenções, assim como você. Gostei da sua boca preta e não é batom, né? Não é batom, não. Ah, Ó, se você quiser saber o segredo É. aqui do lábio preto, isso. vai lá no Instagram do Osama Sato, Ó. Osama Sato, E que lá tem um vídeo falando, eu vi lá. é o tutorial. Por O isso, tutorial, por isso né? que você aprendeu, né? É isso aí. Parabéns, Luiz Duarte. Estamos aqui na Avenida Senador Vergueiro, 4609, Sala 8. Rude Ramos! Estamos aqui também graças aos nossos patrocinadores e apoiadores, a Padaria Menino de Ouro, Magrinho, Audicar, Pet Cat Companhia, Rotisserie Maravilha, Rei do ABC, Silk, Camiseta e Estamparia, Pizzaria Montini, Lapidas Semijoias, Hamburgueria Véio de Chapéu e Lanchonete Uni ABC e também a loja de presentes ABC Presentes. Que maravilha! Sigam e se inscrevam também no nosso canal do YouTube e no Instagram. Olha, hoje o nosso convidado mais que especial, eu tenho a honra de apresentar. Ele que é neto do palhaço mais famoso do Brasil. É do palhaço mais famoso do Brasil. Por quê? Porque ele foi o precursor. Ele foi o primeiro palhaço no Brasil a ter um programa de televisão. É isso mesmo. Então eu estou aqui com o meu amigo Carlos Cícero. É isso mesmo? Sim, Samuel, meu grande amigo de longa data. Você é muito querido por toda a minha família, e além de, evidentemente, por todo o público, né? Você tem uma história linda. Obrigado, e, aliás, Carlos. esse kit aí, fantástico, porque com certeza, um kit do maior mágico do Brasil,
né? Dispensa apresentações. É bondade sua, é bondade sua. Imagina, a verdade tem que ser reconhecida. Muito obrigado, muito E é obrigado. uma honra estar aqui nesse bate-papo, no Isso. podcast de vocês. Vai ser um bate-papo Opa, descontraído. muito- A gente muito já bom. degustou aqui, ó, Uma a delícia. lanchonete Uni AVC, os melhores Recomendo. salgados. Que delícia, recomendo. Você comeu o meu bolinho? É o bolinho Nossa, japonês. Uma delícia. Olha, se tivesse aqui o Arrelia Neto, ele já ia roubar e enfiar no paletó um bolinho desse aqui. Maravilha. Carlos Seisel. Pra mim, parecia até o nome de japonês, hein? É, muita gente pergunta. Não tem nada a ver, né? Olha, até hoje que eu saiba não, né? De repente, né? Você já tem um aninho meio puxado aí. É. Ai. Carlos, vamos falar um pouquinho, então. Você é o Arrelia Neto, Exatamente. certo? Mas você é advogado, é isso, Carlos? Além da profissão, de exercer a profissão de artística, né, de Claro. palhaço, eu também sou advogado e corretor de imóveis. Ah, Exerço há muitos anos também. sim. Eu procuro exercer só as profissões que eu amo mesmo. Eu acho que tudo na vida a gente tem que fazer o que a gente ama, né? Com certeza. Porque aí o resto é consequência, né? O sucesso. Eu acho que esse é o grande segredo, né? A gente só fazer o que gosta. Né? Maravilha. Então, por exemplo, você herdou o Arrelia Neto, mas antes disso, fiquem agora com os nossos apoiadores. Se você está procurando um presente e não sabe o que dar, agora você achou ABC Presentes! Aqui na ABC Presentes tem de tudo! Tem vários tipos de gorros, chapéus para todo tipo de gosto! Tem calça e blusa de segunda pele. Essa é a parte de inverno, com pantufas, cachecol, meias flaneladas e luvas. Setor de cosméticos e produtos de beleza é aqui mesmo no ABC Presentes. Olha só a variedade de garrafas térmicas, brinquedos e mochilas diversas. Quantas gravatas lindas, cintos e peças íntimas feminino e masculino. Tem também unhas e cílios postiços. Um corredor inteiro de brincos e acessórios de cabelo. Vários colares e correntes. Aqui todas as bolsas são térmicas. Essa é a parte das carteiras, bolsas femininas e masculina. Um óculos mais lindo do que o outro. E lembramos que temos também enfeites de Natal, luzes e árvores. Aqui tem também produtos eletrônicos, relógios em geral, despertador. O que você está esperando? Não vem para BC Presentes! Aqui tem garantia. Vem! Pensou em salgados, caldos, lanches, almoço à la carte, porções? Pensou em lanchonete Uni ABC. Logo na entrada fui recepcionado pelo anfitrião Francisco. Obrigado! Aqui você vai encontrar os melhores salgados do Rude Ramos. Olha o tamanho dessa esfirra! Que maravilha! Até eu fui para a chapa fazer esse delicioso churrasco com vinagrete, nesse pãozinho crocante por fora e macio por dentro. Eu amei esse lanche! Que delícia! Tem vários vinhos, sobremesas geladas e bebidas em geral. Esse bolinho japonês é demais! E essa super coxinha com muito recheio é top 10! A esfirra de carne, então... O que vocês estão esperando? Vem pra lanchonete Uni ABC! Vem! Olá! Hoje eu estou aqui na Magrini Audiocar. Há mais de 12 anos no mesmo local em Rude Ramos. Olha que ambiente delicioso e climatizado. Atualmente somos Select Dealer da marca R5WF. Somos especialistas em película com corte computadorizado. Em películas para todos os bolsos a partir de R$ 480. A película reduz o calor dentro do carro. É escuro por fora e claro por dentro. E tem garantia permanente. Fazemos instalação de som, alarmes, acessórios em geral e seguro do seu carro. Isso não é mágica! Isso é Magrini Audiocar! O que você está esperando? Vem!
Eu queria falar um pouquinho do seu avô, Claro! né? Contar a história. É sempre um prazer e uma honra poder Não contar é? essa história. Porque até me arrepia quando vocês vão ver a mágica que eu vou fazendo nesse programa, né? Porque o Arrelia Neto, né, como eu falei, ele foi o primeiro palhaço a ter um programa de televisão? O meu avô, Sim. o Valdemar Seixel, né, o palhaço Arrelia, Sim. ele participou do programa piloto. É. Quando veio a televisão, o Chateaubriand trouxe a televisão para o Brasil, em 1950, né? Se não me falha a memória, que é tanta data, Claro. em julho de 1950, colocaram os equipamentos e um dos locais que colocaram os equipamentos que vieram importados, Sim. colocaram no Hospital das Clínicas. E aí eles escolheram alguns artistas que eram famosos da época, Sim. né? E para participarem dessa primeira transmissão ao vivo. Era um programa piloto, né, um teste. E aí meu avô foi o primeiro palhaço a ser a aparecer na televisão brasileira, né? Meu Porque ele Deus. participou desse programa piloto, que inclusive tem o documento e a câmera que gravou a transmissão desse primeiro programa no Museu da Rádio e Televisão Brasileira. Ah, tá lá. Quem tiver curiosidade, visita esse museu. Fantástico. Elmo Frankfurt, um grande amigo meu, ele é o presidente desse museu, um museu fantástico. O diretor, que maravilha. Eu queria essa foto, o que que... Quem Nessa que é foto, aqui do lado de cá, Sim. o meu avô, Valdemar Seixel, né, o palhaço Arrelia, e aqui Claro. o Pimentinha, Walter Seixel, o sobrinho dele, que Ah. foi a famosa dupla, né? Eles ficaram muito famosos no programa dominical, que era transmitido pela TV Record, né? Todos os domingos e desde 1953 até 1974 na Record, líderes de audiência. Nossa, Inclusive, ficou muito tempo no ar. tem uma curiosidade, posso contar aqui? Por favor, é curiosidade Maravilha. aqui mesmo. O Silvio Santos, quando entregou o troféu imprensa pro meu avô, eles eram amigos, o Silvio Santos falou que ele deu graças a Deus quando o meu avô se aposentou da televisão, porque o programa líder de audiência, a maior audiência nos domingos era o programa do meu avô. E o Silvio não conseguia bater a audiência do meu avô. Ele ganhava de ganhava audiência. de audiência do Silvio Santos. Nossa. E aí, depois que meu avô se aposentou da televisão, é que o Silvio teve espaço para ser líder de audiência aos domingos. Olha que história. Tem mais foto aqui, que maravilha. Aqui. Este programa foi na Record. Sim. Era o Cirquinho do Arrelia, né? Aqui está o meu avô, como Arrelia, e aqui o irmão dele, que foi a segunda dupla dele, o Henrique. Era irmão dele, Tudo que era em palhaço. família? Da minha Aquele família. primeiro lá era sobrinho. Era sobrinho do meu avô. Ele é... Esse daí é o Henrique, irmão dele. Então é... Tinha vários palhaços. O meu bisavô veio da Itália. Ele era palhaço. O irmão dele também vieram da Itália. Aqui nesta foto, essa foto foi num evento lá em Osasco. E esse evento aqui, meu avô foi homenageado. E aqui é minha família, ó. Vocês veem que a minha família era uma palhaçada, né? No melhor sentido da palavra. O meu avô, Arrelia. Aqui o meu tio-avô, Eurico Seixel, que era o palhaço Siri, que fazia às vezes dupla com o meu avô em viagens pelo interior. Ele fazia o papel do palhaço malvado. Se a esquete tivesse algum delegado ou alguém que ia despejar alguma pessoa, o palhaço malvado era o palhaço Siri. Olha que interessante. Esse daqui já é o Henrique, que apareceu na foto agora há pouco. Ele era conhecido como o palhaço Henrique mesmo. Este de cá, sem o chapéu de cone, Sim. mais pra trás ali, Claro. é o grande palhaço Picolino, que era... Picolino. Ele foi o criador da primeira escola de artes circenses do Brasil, primo de primeiro grau do meu avô. Eles falavam que eles eram primos de carne, né? E aqui o Pimentinha, meu outro primo, Walter Seixel, que também ficou, como eu falei, né, ficou muito famoso pelo programa Cirquinho do Arrelia. Né? Então aqui estão vários parentes meus aqui, todos circenses, e os outros irmãos do meu avô também. Tinha o palhaço Aleluia, que era o Paulo Seixel, o pai do Pimentinha. Tinha outro palhaço... é tanta gente que... Claro. Tinha as duas irmãs do meu avô, que era a Emma Seixel e a Olinda Seixel,
que eram palhaças de cara limpa. E tinha também um outro primo do meu avô, dois outros primos do meu avô que eu preciso falar aqui para não ficar de fora. Claro. Um deles era, a gente estava até nos bastidores conversando, o grande Gibe, Gilberto Fernandes, Nossa, o né, que foi o papai Gibe. papu do Claro. Bozo e fazia as pegadinhas. Ele era primo de primeiro grau do meu Primo avô. do seu avô. Primo do meu avô. Eu tive a oportunidade de encontrar com ele muitas e muitas vezes. Uma honra ter conversado com ele, conhecido Verdade, ele. Gibe. E o filho do Pimentinha, que está aqui, o Pimentinha novamente, o filho dele, ele chegou a ser palhaço Bozo em 1983. Ah, ele atuou também Atuou também como palhaço Bozo, o filho dele, que era o Entendi. Paulo Pula-Pula, né? O Paulo Sei, seu neto. E aí o Paulo também chegou a ser câmera do programa do Clodovil e de vários outros programas. Então, a minha família sempre viveu nesse universo circense e na televisão. Claro. Antes de você comentar essa Ah, foto, você acompanhou, por sim. exemplo, o seu avô? Desde quando eu era pequeno, meu avô ele ah. começou a me ensinar arte do palhaço quando eu tinha 5 anos de idade, né? Tá. Então o que acontece? O meu avô, desde quando eu era pequenininho, ele procurou me levar porque ele se apresentava além de circo, e na televisão ele se apresentava em teatro também. E ele tinha circo nessa época que também Olha, quando eu você... nasci, não. Ah, não Quando eu tinha nasci, mais não. circo, A ele já minha foi pra família- televisão. A minha família, ela entrou pro circo. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, Por só favor, questão de história, curiosidade, cultura. Lá, hoje em dia tem o Google Earth, dá pra pessoa jogar no Google Earth e tal e pesquisar nos mapas, né? Sim. Se a pessoa pegar o meu sobrenome, Seissel, Seyssel, e a pessoa jogar no Google Earth, vai aparecer na França, nos Alpes franceses, a cidade de Seyssel, uma comuna francesa. Ah, é. E essa cidade, ela é dividida pelo rio Ródano, que em francês é o rio Rhône. Esse rio, ele passa no meio da cidade, né? E essa cidade era um condado antigamente. E o conde de Seyssel era o meu tataravô, né? E o filho dele, meu trisavô, seria o próximo conde. E aí que entra o circo. Nessa época, para se apresentar nos condados, os circenses, né? Como o circo é itinerante, era naquela época e até hoje Sim. eles tinham que pedir autorização. Se fosse o caso de pedir para o barão, tinha que pedir. Se fosse para o conde ou para o visconde, enfim, para o nobre que fosse dono daquelas terras, né? Claro. E Seyssel, eles tinham que pedir autorização para o conde de Seyssel, né? E o que aconteceu? Veio um circo da região que posteriormente se tornou Alemanha, né? E o circo pediu para fazer temporada lá no condado de Seyssel. Quando esse circo chegou lá, a filha do dono do circo, ela era uma bailarina equestre, aquelas bailarinas que se apresentam em cima do dorso do cavalo. Nossa, Né? O cavalo fica no sim. picadeiro e tal. Elas ficam fazendo acrobacias em cima do cavalo e tal. Essa foi minha tataravó. Meu. Né? Ela chegou, e pelo que meu avô ficou sabendo, porque a tradição circense fala tradição oral, né? Então um vai ensinando pro outro de geração em geração. O que aconteceu? O filho do conde Seyssel chamava Jules Seyssel, meu trisavô. Não. Meu trisavô, ele era acrobata e professor na faculdade Sorbonne. Ele era professor de história na Sorbonne, na França, que é uma faculdade famosíssima e tal. E o circo chegou lá, se sediou com autorização do conde, e essa bailarina equestre, ela chamava Augusta Pou, que veio a se tornar minha trisavó. Ela tinha o hábito de, no final do número dela, ela jogava flores em algumas pessoas da plateia. E aí, eu não sei se ela sabia que o Júlio Seyssel era o filho do conde ou não, mas ela, quando estava passando no dorso do cavalo, ela jogou uma flor no peito dele. Olha. E ele passou aí lá, constantemente assistir os espetáculos, mas especialmente para vê-la. Pertinho. Só que ele encontrava elas escondidas, obviamente, porque aquela época que tinham os reinos, condados e tal, os baronatos. O que acontece? Era proibido, o nobre, infelizmente, era aquela época, naquele contexto. Claro. Tinha isso. O nobre não podia se casar com alguém que fosse plebeu, principalmente se fosse artista, que aí eles tinham uma visão, Claro, artista. Eles tinham uma visão que depreciava, né, o artista e tal, infelizmente. E aí, quando ele avisou que iria casar com essa bailarina equestre, a família virou uma tempestade na família, né? Ele vivia no castelo de Seyssel, que posteriormente se tornou sede da prefeitura lá, e depois um hotel acabou comprando esse castelo e virou um hotel. Existe até hoje o castelo, que era da minha família.
E aí ele foi embora com o circo. Porque a Hum. família falou que se ele se casasse com a bailarina equestre, ele seria deserdado. Nó. E assim aconteceu. Ele foi deserdado, foi embora com o circo e foi fazendo como o circo faz O tradicionalmente. itinerante, Itinerante e tal. E alguns irmãos alguns filhos do meu trisavô foram nascendo pela Europa. Um na Áustria, eu não lembro os outros países. Até que meu bisavô nasceu em Turim, na Itália. E meu bisavô, ele se tornou um palhaço excêntrico. O palhaço excêntrico, para quem não conhece, né, é o palhaço que domina a música. Então ele toca vários instrumentos musicais e também tira a música de tudo e qualquer objeto. Então ele pega uma lata, ele toca música, ele pega um serrote e consegue Já faz tirar a música música. do serrote, coloca líquido no copo, toca música no copo, pendura garrafas, bate com uma varetinha e cada escala de nota musical tá na quantidade de água que é colocada e ele tira a música. Enfim, e esse meu trisavô, que era o meu bisavô, que era o Ferdinando Seissel, ele se tornou um palhaço famoso lá na Itália. Só que como muitos italianos estavam vindo para o Brasil, ele e o irmão dele, que era o Vicente Seissel, resolveram vir para o Pro Brasil. Brasil. E antes disso, eles resolveram passar pelo Chile. Quando eles chegaram no Chile, eles vieram vieram de navio, levava mais de mês, né, viajando de navio. Aquela época era difícil, viagem de navio e tal. Levava quase Claro. 2 meses, era terrível. Viagem longa. E eles vieram com um circo que chamava Charles Brothers, então eles traziam os animais, traziam Meu tudo, era uma loucura Deus. aquilo, né? Era uma verdadeira aventura aquilo. E eles chegaram e foram pro Chile. E no Chile, meu bisavô foi procurar emprego num circo chileno, e o dono do circo chamava Roberto Fernandes, e ele tinha uma irmã que chamava Otília Fernandes. Ela era filha de espanhóis com índios, né? Índios Mapuche. E aí o que acontece? Eu acho que o meu bisavô ficou quis imitar o pai dele e se apaixonou por essa Otília Fernandes, que era bailarina equestre. Meu, a mesma história. E a história se repetiu. Ele casou com a bailarina equestre. E aí a minha bisavó se tornou a Otília Fernandes, que se tornou Otília Fernandes Seissel. E aí eles foram descendo para a Argentina, uma parte da família ficou na Argentina com um circo lá, e outra parte veio para o sul do Brasil. No Paraná, numa temporada, na cidade de Jaguariaíva, que é próxima do estado de São Paulo, no norte do Paraná, nasceu o meu avô, o famoso palhaço Arrelia. Meu, você é uma enciclopédia viva. Que cabeça. É porque Ó, diretor, a cabeça dele. Meu Deus, eu não sei nada muito da história dos antepassados. É que a tradição Você sabe circense tudo. é mantida, né, oralmente, né? Claro. Então não se perde, né? Todas as famílias circenses, vocês podem verificar com as famílias circenses tradicionais, vai passando de geração em geração, eles preservam, né, Parabéns. a história. E aí, lógico, veio o circo, aí o teu vô teve circo, aí ele falou assim, aí surgiu a televisão, Exatamente. começou nos programas de televisão, mas você não acompanhou essa parte não. Não, né, Inclusive então. tem só mais 2 pontos curiosos, que o Sim. meu avô, quando ele já tinha uns 17 anos, em 1922, porque meu avô nasceu em 1905, em 1922, aqui em São Paulo, teve a Semana da Arte Moderna, né? Que foi muito famosa. Agora, em 2022, foi celebrada novamente para relembrar os 100 anos e tudo mais. Teve Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, vários outros grandes artistas, né, participaram. E eles homenagearam o grande palhaço Piolim, né? Que, inclusive, o Dia do Circo foi criado em homenagem a ele, né? E aí o que acontece? O meu avô, ele foi convidado com 17 anos de idade, você vê, não existia internet nem nada, e o meu avô foi convidado e foi orador na Semana da Arte Moderna com 17 anos. Meu avô ainda não era o Arrelia. Era um artista circense, no circo da família. Que maravilha. E aí em 1927, 5 anos depois, é que surgiu o Palhaço Arrelia. Meu avô criou o Palhaço Arrelia. Claro. Aí teve o convite da TV, ficou na TV. Ficou na TV. E aí, com quantos anos você começou a acompanhar o seu avô? Ah, sim, olha, quando eu era nenê, que eu saiba, a primeira vez que eu fui em algum lugar com meu avô, que ele me levava sempre a tiracolo. Sim. O primeiro lugar que eu me lembre, que tenham me contado, tinha aquele programa com a Lolita Rodrigues, o Herto Rodrigues, né? Com certeza. Era uma audiência Almoço incrível. com as Estrelas. Sim, não era no SBT?
Eu não me Não. lembro o canal, mas era Almoço com as Estrelas. Almoço era com as elegante o programa, coisa estrelas, linda, todo né? mundo lá, os artistas, É. né? Música ao vivo. Exatamente. E o eles meu avô, ele me levou Ah. nesse programa, mas não ele como Arrelia. Ele foi como Valdemar Seitzel, Sim. ele foi ser homenageado no programa e me levou, me apresentou, me colocou no colo Quantos da anos você Lolita. tinha? Ah, eu era nenê. Foi a primeira vez que eu era saiba que ele nenê tinha me já. levado na televisão. Né? Parabéns, E, parabéns. e aí eu tive a felicidade do meu avô, porque foi assim, eu nasci em 1975, o meu bisavô, que foi o mestre do meu avô, o Ferdinando Seitzel, Não é esse da foto que o diretor tinha colocado, não, né? Vamos ver. deixa eu ver, o da maquiagem eu acho que é o meu avô, esse é meu avô se maquiando. Olha que maravilha. E será que isso E a era... imprensa em volta, Isso, tirando foto, tudo. será que era, já é na TV ou no circo? Olha, essa época aí, eu não sei se era na TV ou no circo. Mas parece que é um circo, né? Olha, pode Ele ser, sempre foi pode muito ser. famoso. Muito, muito. Meu avô, ele fez sucesso desde... Olha, ele começou a ficar muito famoso em 1922, ele já era muito famoso com 17 anos. Então, E ele passou o resto da vida famoso, porque ele participou de 12 filmes no cinema brasileiro, fez filmes mas gravou como a muitos Relia? discos, como a Relia. Ah, meu, então, Teve filme que ele tem uma contracenou história com o linda. Paulo Goulart, teve filme que ele contracenou com o Paulo Altran, outro filme com a Eva Vilma, outro filme com o Zé Trindade, teve Participou filme... também do Carlos Alberto de Nóbrega. Participou a convite especial, como convidado especial em programas da Praça é Nossa, nos Trapalhões. Né? Então ele participou de muitos programas, ia várias vezes no programa da Hebe, Clodovil, bom, vários programas convidavam ele, né? Sem Então meu avô, dúvidas. ele participou de 12 filmes na televisão, gravou muitas marchinhas de carnaval. Então, Ele chegou a as ser... músicas, as músicas. Tem uma música... Que é a marchinha Como Vai, Como Vai, Como Vai, né? Como que é mesmo? É, essa aí? como vai, como vai, como vai, como vai, como vai, vai, vai. Essa é Muito famosa bem, muito até bem, muito bem. hoje, né? Muito bem, muito bem, Quantos bem, bem. anos já tem essa música? Ah, essa música, eu não sei quanto tempo tem. O Silvio chegou a regravar né, essa marchinha. É verdade, É. Silvio Santos. Então é a música do seu avô. Ele e mais dois amigos Sim, dele mas- que é a autoria dos três, né? Claro. E o meu avô, ele gravou disco com Lamartine Babo, tem disco que ele de marchinha que ele gravou com Lamartine Babo. Meu avô, ele andava com Mário Lago, Lamartine Só com esses Babo, atores Sargentelli, top mesmo, né? Adoniran Barbosa. Era uma época boa. Esse né? aqui, quem... O meu... Foi a segunda dupla do meu avô. O meu Ah, tio-avô, Henrique Seitzel. Ele é. usava esse nome Henrique, Palhaço Henrique. Aqui é aqui. Esse é meu bisavô. Seu Meu bisavô, bisavô? Ferdinando Seitzel era o palhaço Pinga-Pulha. Foi o mestre do meu avô. Olha o telefone da época. Nossa! Agora. Ai, que coisa. Mudou um Ai, pouquinho, Mudou um pouquinho aqui. Eu no colo do meu avô, É num você show. aqui. Num show, lá no Você Portal do tem Morumbi. acho que uns 3, 4 anos. Olha, sei lá. por aí. Por aí, né? Meu Ai, avô me que levava lindo, em que shows, me lindo. levava no teatro, eu ficava na coxinha, ficava no camarim. E aqui são as gerações, né? Esse cartaz, eu não vou falar o nome da marca de automóveis, da fábrica, né? Que eu não me lembro. Claro. Porque tá sem aqui o logotipo. Sim. Mas foi uma marca famosa de veículos. E aí ela fez uma homenagem aos grandes palhaços brasileiros, né? Claro. O Piolim, que foi homenageado na Semana da Arte Moderna. Sim. Tem o Torresmo, né? Torresmo. Que também teve programa de televisão. Sim, se não me falha a memória, na verdade. Manchete, se não me falha a memória. Olha. O meu avô, a Relia, Valdemar Seitzel. Sim. Meu primo, o Roger Avanzi, o Picolino, né, que trabalhou inclusive no programa Bambalalão. Bambalalão. Ele foi professor honorário da Escola dos Doutores da Alegria. Poxa. Esse daqui é o Chicharrão, é Chicharrão. muito antigo, mas muito famoso, da família Queirolo. Lembro. Mesma família do Torresmo, chegou né, a ficar muito famoso. E o Claro. Carequinha, que foi muito famoso no Rio de Janeiro, né? Ele teve Carequinha. programa de televisão também, Com era um grande certeza. amigo do meu avô, todos eram grandes amigos, né? Mamma mia, você que ama pizza, você precisa conhecer Pizzaria Montini aqui em Rudiamo. São 39 anos de tradição. Vem! Tem mais de 50 tipos de sabores entre salgadas e doces. Os ingredientes são de primeira qualidade, massa fina e crocante, muito saborosa. Até eu virei pizzaiolo.
As pizzas são servidas em pedaços no balcão, já é uma tradição aqui. Você pode pedir também pelo delivery, que a sua pizza vai chegar quentinha e deliciosa. Ao lado temos um salão amplo, familiar, aconchegante para até 130 pessoas. Temos sucos, refrigerantes, vinho e o sensacional chopp da Brahma. Eu amei as pizzas, fiz desaparecer um passe de mágica. A Pizzaria Montini não fecha, funciona de segunda a segunda-feira, das 17h30 às 24 horas. Pizzaria Montini, a sua felicidade é aqui! Venham conhecer a 8ª maravilha do mundo aqui na Avenida São João Batista. Onde? Aqui na Rotisserie Maravilha, em Rude Ramos. Vem! As massas e salgados são caseiras, prontas e já cozidas, podendo ser aquecidas diretamente ao forno ou micro-ondas. Ela ganhou o prêmio de melhor casa de assados de 2024 em São Bernardo do Campo, graças à sua tradição e qualidade desde 1981. Aqui você encontra uma variedade de pratos prontos, semi-prontos, saladas, produtos de mercearia, bebidas, vinhos. Os clientes também podem encontrar carnes temperadas para fazer o preparo em casa. Os produtos diariamente são produzidos sem adição de conservantes. Tudo aqui é bom demais, é maravilhoso, parece mágica, mas não é. É Rotisserie Maravilha. Tradição e a qualidade caminham juntos. Pensou em pães, salgados, doces em geral? Pensou Padaria Menino de Ouro? Vem! Há 31 anos no mesmo local, é uma padaria cheia de delícias para você. Já é uma referência aqui no Rude Ramos quando se fala de baguete, rosca, pão de mandioquinha, pão de batata, pão de queijo, bolo de aipim, banana, caçarola, chocolate, limão, milho, canole com doce de leite, pastel folhado. E esse sonho é do céu. Esse pão é delicioso, crocante por fora e macio por dentro. Pode provar, eu garanto. Tem também os doces gelados, torta de limão, folhado, pudim e a famosa torta de morango. Tem diversos tipos de salgados, sanduíches, pizzas, refeições, bebidas e sorvetes. O que você está esperando? Vem para a Padaria Menino de Ouro! Vem! E agora a pergunta que eu queria falar desde o início, que eu falei, mas como é que você virou o Arrelia Neto? Porque acredito que tem vários outros netos, não sei, né? Sobrinhos. O meu avô ele teve outros netos, outras netas, né? Sim. O que acontece é o seguinte, quando no circo tem a tradição de transmitir de geração em geração a arte circense, Sim, né? sim. E a minha família, ela ficou aproximadamente uns quase 150 anos no circo. Né? O circo da minha família no Brasil, ele ficou por volta, no Brasil mesmo, por volta de quase 60 anos aqui no Brasil. Né? Até o final da década de 50, meados do começo da década de 60. Né? E aí o que aconteceu é que o meu avô estava muito famoso na televisão, e aí o circo foi, como a televisão foi crescendo, o circo foi perdendo público. Lógico. E aí o meu avô convidou os irmãos, primos, todos os parentes que eram circenses a irem pro programa de televisão que ele tinha na Record. Então ele absorveu esses artistas, porque o programa do meu avô era um circo na TV. Ao vivo. Ao vivo, era um programa ao vivo. Né? E isso fez um grande sucesso. Era tudo ao vivo. Ele ligava, meu pai conta que, como a Record era na Alameda Miruna ali. É verdade, era na Miruna. E o que acontece? Meu avô ligava pra casa dele. Meu avô morava ali perto, na Rua Iambu. Ele ligava pra minha avó e falava: olha, manda o motorista trazer uma dúzia de ovos, que aí ia ter alguma esquete que ia usar ovo. Aí mandava na casa dele, era tudo no improviso, né, na criatividade. Sim. E era tudo ao vivo. Claro. Né? Então tinha que ser rápido, tal, dinâmico, né? E aí o que acontece? O meu avô, depois ele foi pra televisão, em 50, e aí ele levou os irmãos dele perto da virada da década de 50 para 60. E quando o meu avô já estava
com idade, já tinha se aposentado da televisão. Sim. Meu avô se aposentou da televisão em 74, eu nasci em 75. Né? Ah. Aí meu avô passou a aparecer em participações especiais, como eu falei, Trapalhões, Praça é Nossa, mas eram participações como convidado especial, né? E aí meu avô, eu tinha meu bisavô ainda vivo, meu bisavô Ferdinando nasceu em 1875, e em 1975, quando eu nasci, ele já estava beirando os 100 anos, ele tinha 99 anos. Nossa. E aí o meu bisavô era muito famoso, e aí o meu bisavô falou que queria me ver, queria me pegar no colo e tal. E é lógico, meu pai, minha mãe e meu avô Valdemar me levaram lá para a casa do meu bisavô para ele poder me pegar no colo e tal. O que aconteceu? Naquela ocasião, o meu bisavô ficou comigo no colo e tal, e aí depois ele falou pro meu avô, assim, segundo o que meu avô me contava, sabe aquela coisa de avô falando, isso, tá? Meu avô começou a falar para mim assim, olha, o seu bisavô falou que você ia levar a nossa tradição de palhaço adiante. Sim. E aí ele me falava isso, a partir de uns 5 anos de idade ele começou a me ensinar a arte do palhaço. Ele me escolheu. E aí ele começou de uma forma lúdica a me ensinar gags, por exemplo, aquela tradicional que todo mundo conhece de vai pegar o chapéu, bate o pé no chapéu, o chapéu vai pra cá, vai pra lá. E encosta o pé. Outra que vai pegar a bola e chuta a bola bate na parede e volta, bate na pessoa. Então essas gags mais simples ele começou a me ensinar, mas como brincadeira. Claro. Então ele me ensinava e eu não via como uma lição, eu via como uma brincadeira. Ele me ensinava e eu fui aprendendo. História Aí com o tempo, ele começou, é lógico, ele foi usando a linguagem da criança, né? Ele foi, quando eu tinha 5 anos, ele usava uma linguagem bem infantil, como brincadeira e tal. Quando eu fui começando a aprender a ler e tal, ele começou a pedir para eu ler tirinha de jornal, ler história em quadrinho. E aí ele falava, agora leia triste, Sim. agora leia feliz, agora leia bravo. Então ele mostrava, né, que dava para dar uma dramaticidade, mas dentro da linguagem da criança, né? Porque também ele representava com uma outra voz também, exatamente. Ou era a mesma voz dele? Quando ele tava de arrelia, ele representava com a voz dele, de arrelia. E quando ele falava comigo normalmente, aí ele do Valdemar mesmo, a voz do Valdemar. Então ele usava o trabalho de ator mesmo, ele fazia um personagem arrelia. E então, isso também ele teve que ensinar tudo. E aí meu avô, ele começou, né, ensinando. O que acontece? Até que chegou num certo momento que ele resolveu começar a me ensinar o arrelia. A ser o arrelia. Então ele começou assim, ele sentava na frente do espelho e eu sentava junto com ele. Ele tinha o banheiro dele, minha avó tinha o banheiro dela. Então o que acontece? A gente sentava e meu avô se maquiava na minha frente. E eu confesso que eu, como moleque, eu queria enfiar a mão nos potes de tinta, mexer em tudo. Ele, não mexe e tal, não sei o quê. E aí ele lá se maquiando e eu ficava olhando. Ele falava, não, só observe. Eu ficava louco pra me pintar. Mas, assim como o meu diretor, hoje ele tá pintado de Osama, olha lá. Ele é sua homenagem, hein? Homenagem à Relia, homenagem ao Osama. Colocou até uma boca preta e você colocava também como que chama? Essa tinta branca? O palhaço passava o panqueque. O panqueque. E o que acontece? O meu avô, ele primeiro, foram 3 etapas, né? Ele se maquiava na minha frente, muitas vezes ele fez isso pra eu ficar observando. Então ele fazia a maquiagem do arrelia, colocava peruca e tal. E aí ele começava a falar como arrelia depois de maquiado, né? Sim. E aí pra eu ver aquele processo de incorporação do arrelia, aquela transformação, né? E pra ver como é que funciona, né? E aí depois... ele passou a me maquiar depois de um tempo. Ele primeiro se maquiou bastante na minha frente, várias vezes. Pra você aprender. Aí depois, o que acontece? Ele começou a falar, observa eu te maquiando, fica olhando pro espelho que eu vou te maquiando. Então eu ficava assim e olhava pro espelho e ele ia me maquiando. Eu virava, ficava meio de ângulo assim. Sim. Às vezes eu olhava de cara, assim, de frente, né, tal. E ia vendo, ele ia fazendo a transformação. E muitas vezes ele fez isso e tal. Depois é que ele deixou me maquiar. Qual que era a sua idade, mais ou menos? Olha, nessa época? Eu não tenho ideia. Eu sei que eu comecei lá pelos 5 anos e foi indo. Mas aí quando eu comecei a já ter eu já estava começando a aprender com essas, além das gags, apresentei algumas outras técnicas, como ler, mas de uma forma lúdica, e aí que ele começou a se maquiar na minha frente. Eu não sei exatamente a idade. Claro. Mas porque eu era criança, né? Então para gravar exatamente as datas e tal. Mas o que acontece... Mas era criança ainda. Aí ele foi me passando isso. Depois disso, depois de aprender a maquiagem e tal, quando eu já estava um pouco mais crescidinho, ele começou a me ensinar. Ele sentava de frente, assim, na mesa dele, da sala dele, e aí nós ficávamos de frente e ele falava para observar a articulação de voz do arrelia, a respiração, o jeito que falava, e aí ele falava para eu fazer. E ele ia corrigindo
né? Mas com aquele jeito de avô que é pai com açúcar, né? Olha, Então ele claro. falava, não é assim, ó, a respiração é assim e Claro. tal. Porque Mas o que Arrelia, maravilha. o Arrelia ele falava ofegante. Vocês vão ver mais pra frente. Que E riqueza que de acontece? detalhes, né? E aí o meu avô foi me ensinando isso. Até que chegou num momento que pra mim foi uma passagem muito marcante e muito emocionante. Eu era adolescente. E um belo dia o meu avô, ele pegou e eu ia muito com ele nos shows, nos espetáculos, ele me ensinando. A gente se encontrava todo domingo ou todo sábado para almoçar ou jantar. Geralmente era de domingo. Ou eu ia na casa dele, ele ia na minha casa, ou a gente ia em algum restaurante e depois ia para minha casa. Então a gente Que tava maravilha. até meus 30 anos de idade, a gente conviveu Muito com o muito, senhor. muito, Olha, muito, muito. Que lindo isso. eu acho que é 30 anos de idade, eu acho que eu posso ter errado a minha idade. mas Até 1997, quando ele claro. mudou para o Rio. Né? Então ele mudou para o Rio quando ele já tinha 97, ele tinha 92 anos. E eu vejo que as fotos do Palhaço Arrelia, né, do seu avô, o nariz, ele é perfeito. Aí, é um nariz que é feito, É feito isso? de massa cênica, É isso. É isso. Porque todo mundo, lógico, os palhaços usam a bolinha. Ou de espuma, ou de látex, ou de Isso, plástico. ou E de- o dele era de massa cênica. A massa cênica modela no... Modela, gruda na hora, modela. Então tem um processo de transformação ali, né? Mas hoje você usa o feito normal. Não, eu uso de massa cênica mesmo. Ah, você faz Como a Relia mesma Neto, a mesma técnica que ele me ensinou. Oh, E na minha adolescência, o incrível, ele um belo dia me pegou e foi emocionante, de surpresa. Eu cheguei na casa dele e ele falou, vem aqui. Cheguei, ele me colocou, falou, veste essa camisa, me ajudou a vestir a camisa do Arrelia, mas de figurino do Arrelia. Nossa. Aí ele colocou a gravata do Arrelia em mim, de laço, fez o laço, colocou o blazer do Arrelia em mim, me colocou a peruca, só não fez a maquiagem. Ele falou, agora você é um palhaço. Porque até então arrepiou agora. Arrepiou, esse foi Carlos. praticamente o meu batismo de palhaço, né? Que coisa Porque linda. até então eu era o aprendiz dele. Você tava só aprendendo. Muitos anos aprendendo e tal. aí E colocou a acompanhando roupa ele. dele. Ele me vestiu a roupa dele. E aí o que acontece? Ele falou assim, agora você é palhaço. E aquilo eu sentia, aquilo emocionante. Que porque, responsabilidade. E aí ele me falou, a partir de agora, o dia que você quiser, você vai ser a Relia. Meu Deus. Aí que caiu a ficha, sabe? Lógico. Esse termo antigo, né? Caiu a ficha, né? Claro. Porque eu tava aprendendo e gostando, mas eu nunca tava imaginando que ia chegar num momento que ia acontecer Você isso. assumir o Arrelia. E o que acontece? Aí mais pra frente eu assumi o Arrelia, porque até eu não me apresentei como Arrelia, eu fui aprendendo com meu avô, ele me ensinando até 97, né? De 1980 até 97, foram 17 anos aprendendo com meu avô. Meu. Porque depois que ele fez esse batismo de palhaço, eu continuei aprendendo com ele, evidentemente, né? Sim. E quando meu avô foi pro Rio de Janeiro, eu continuei tirando dúvidas com ele, evidentemente, né? Visitava ele e tal. Mas o meu avô, ele falou assim, olha, você além de ter aprendido comigo, agora você vai aprender com outros palhaços. Ele falou. E aí eu fui procurar, eu fiz 48 cursos de palhaço, 40 cursos. Então, pro meu avô, eu achei que já estava bom aquilo. Ele falou, não, agora você vai beber da fonte dos outros. Então, ele foi um bom mestre. Ele falou para eu ir aprendendo com os outros também. Né? Parabéns. Mas agora, como eu falei, eu vou fazer uma mágica especial para os meus telespectadores. Se assim fala, são os internautas, né, diretor? Não é mais telespectador, porque eu não tô na TV hoje em dia, eu tô na internet, né? Agora eu vou fazer uma mágica com você, Carlos Seixas. Mas vou contar até 3 e a mágica vai acontecer, hein? Olha só, hein, gente. 1, 2, 3! Que maravilha! Como vai? Você vai bem? Muito bem. Bem. Parara e timbum. Que maravilha! Que emoção, Tão gostoso estar aqui Neto. com vocês. Que surpresa maravilhosa. É uma honra estar aqui. A honra é toda minha. Que bom, meu amigo. Nossa, esse prato é apetitoso. Falar que eu vou acabar roubando um e enfiando no meu bolso. Ai, que delícia. É da lanchonete UniABC. É? Parabéns, hein? Gostoso. Suculento, delícia. Mas que transformação mágica que é essa? O advogado,
né? O Carlos Seixo se transformou aqui num passe de mágica no Arrelia, mas você é a cara do seu vô, que maravilha! É verdade, todo mundo fala isso. Ah, diretor, Ai, que olha! gostoso ver essa imagem. É lindo. É. Mas é a mesma. Meu É Deus, como que verdade. pode? É verdade. E aqui é você pequenininho, Carlos Seixo, pequenininho. Quando eu era garotinho, que ele me levava nos shows dele, me levava a tiracolo, ele me levava para teatro, show TV, todas essas coisas assim. Eu acabei entrando nesse universo da palhaçaria. Perfeito. A voz, é o trabalho do ator. É incrível, incrível. Tô emocionado. Ah, Viu? eu também. Muito obrigado. Eu que muito agradeço. obrigado. Ó, essa roupa é parecida ou é a roupa? Esse blazer é um dos que o meu avô me deixou, que ele usava no circo, usava no programa de televisão dele na TV Record, todo domingo para levar alegria para a criançada no cirquinho do Arrelia. Essa gravata, essa peruca, Meu tudo que ele usava original. Ah, isso é uma relíquia incrível, É verdade, é verdade. Neto, né? Eu sempre uso os blazers que ele usava. Sim. Eu tenho várias bengalas dele. A bengalinha- Essa daqui não era dele. Sim. É que eu ganhei de presente de um querido irmão aí. O Érico, que meu primo é meu irmão e ele me deu de presente. Então, como carinho, Claro, eu trouxe para usar hoje, especialmente no programa de vocês. Muito obrigado. Porque eu acho que quando a gente recebe uma coisa com carinho, com amor, a gente transmite e leva o amor junto para todo mundo, né? Com certeza. Olha o narizinho dele. Diretor, olha que coisa linda. Esse é o nariz de massa que o meu avô fazia, me ensinou a fazer. Ele me ensinou a fazer esse jeito de falar ofegante. Me ensinou É verdade, a é falar. ofegante. Ofegante. Me ensinou a falar. Ô, Bengala, fica quieta aí, fica mexendo aqui. É isso, Bengala. Eu, às vezes, me confundo e falo bengaula, tabuleuta, prateleura. Então, eu aprendi tudo isso com o meu querido mestre e avô. Sem dúvidas. Eu tô emocionado mesmo, porque voltando do seu nariz, né? Você molda, eu vi, você molda. Exatamente, com massa cênica, né? Massa teatral. A gente molda, porque é o seguinte, antes de existir o nariz de látex que os palhaços usam não existia hoje. na época. Não existia. Não existia nem o de espuma. Então, o que acontece? Os palhaços faziam muitos faziam na Europa com massa teatral, essa massa cênica. Outros, que eram mais abastados, pediam para os artesãos fazerem de couro. Eles martelavam o couro, davam a forma. Os mesmos que faziam aqueles sapatões, também faziam para alguns palhaços, narizes de couro, que isso se perdeu. Hoje em dia, quando eu conto para alguns palhaços jovens que existia nariz de couro, eles, como assim de couro? E por isso que é importante preservar a memória, a história, para que possa se transmitir essas informações. E vocês estão de parabéns, porque com o programa de vocês eu posso ter oportunidade de transmitir mais uma vez essa pequena parte da história. Rude Ramos Podcast é cultura, é história. Verdade. E aí esse nariz, você guarda pra usar depois? Não, aí depois eu descarto ele. Eu descarto. Descarta. Muitas vezes é feita o procedimento de tirar a maquiagem na frente do público. E muitas vezes eu me maqueio na frente do público. Isso Por é quê? lindo. O meu avô, uma vez eu perguntei para ele, porque tem algumas correntes, alguns ensinamentos de palhaços europeus, embora meu bisavô, o palhaço Pingapulha, ele fosse um palhaço italiano, tem muitos palhaços e eu respeito, é um ponto de vista e uma linha de ensinamento. É de que não se deve tirar o nariz e nem a maquiagem na frente do público.
Só que grandes palhaços brasileiros, e eu como brasileiro, Claro. eles tiravam a maquiagem e colocavam na frente do público, diferente desses palhaços europeus. Por exemplo, o próprio Piolim, o grande Piolim, que foi homenageado na Semana da Arte Moderna, tirava a maquiagem e colocava na frente do público em várias ocasiões. O meu avô, o grande palhaço Arrelia, também fazia isso. O palhaço Picolino, primo do meu avô, meu primo, também fazia isso. Então eu prefiro uma seguir, geração. eu prefiro seguir a linha de ensinamento dos palhaços, dos grandes palhaços brasileiros, não desrespeitando o entendimento diferente, porque cada um tem um Cada ponto um de tem, vista. claro, tem que né? respeitar. E uma vez, uma curiosidade, eu perguntei para o meu avô por que eles tiravam Isso. a maquiagem na frente das crianças, do público, e por que eles às vezes colocavam a maquiagem na frente. E ele falou que era para que as crianças pudessem perder o medo, para que elas vissem que atrás da maquiagem do palhaço tem um ser humano. É E assim a criança interessantíssimo. compreendia que ele era mais um ser humano e ela não tinha medo do palhaço. Claro. Teve um ponto de vista diferente. Parabéns, Arrelia Neto. E E Ai. é bom transmitir o que a gente aprende, E né? você dá palestras também, Sim, né? Ensinando. Sim. É o clown que chama isso? Ensino a arte, porque é o seguinte, aí vão correntes de ensinamento. Sim. Tem algumas correntes de ensinamento que entendem que o palhaço é um tipo e o clown seria outro. Outra corrente, por exemplo, entende que clown e palhaço é tudo a mesma coisa, que seria só questão de ser pronunciado, questão terminológica em outra língua, por exemplo, né? Em inglês, clown, Clown. E português, palhaço. Palhaço. E eu sigo esse entendimento. Eu entendo que clown e palhaço é a mesma coisa e eu dou aulas, ensino os tipos de palhaço, ensino arte do improviso, tem vezes que eu ministro cursos, eu e o Rick Regis, nosso Rick grande Regis. amigo. Se eu tiver o prazer de ser entrevistado aqui por Osama Sato. Rick, vem aí, ó. Ô, Rick, tô esperando você no Rude Ramos Podcast. Nosso você grande faz amigo. muitos trabalhos com o Sim, Rick. nós fazemos duplas, Sim. participamos, além de ministrarmos curso de palhaçaria, fazemos palestras, Sim. tanto beneficente quanto para empresas, né? E aí, quando é para empresa, evidentemente é remunerado, Não né? tem algumas fotos aqui, diretor? Tem, Vamos ver sim, aqui. Vamos Ah, preparar maravilha. aqui. Tem esse Essa com o meu avô. aí com o seu avô. Ai, que coisa linda. Maravilha, maravilha. Isto. Ainda com o seu avô. Meu avô, aquela ali, ele tá com 98 anos de idade. Né? Nossa, aqui o Carlos, aqui, ó. É sua esposa? Atualmente eu sou casado com a minha esposa há 21 anos, na época ela era minha coisa namorada. linda. Aqui é o seu livro. Esse é o meu livro, a minha grande amiga e meu grande amigo Vida Vlat e Pedro Fabrini, é verdade, grandes Vida, humoristas. exato. Nosso aqui já querido vou- amigo. Você aqui o no Daniel, podcast do no Daniel do podcast, Rosinha e da isso. Milene Pavorou. Aliás, eu tive a honra de contracenar com você e com o Daniel num episódio ali Claro. no Família dos Coisados, Família dos que Coisados, tá para ir grande- ao ar, né? Aí sim. Que Grande maravilha. abraço, Rosinha. Beijo, beijo pra você. Olha com o ícone da televisão Dedé também. Santana, Dedé que era Santana. primo do meu primo. Você vê, minha família era uma Ah, é palhaçada. verdade, o É. Dedé é da família. Que é interessante. verdade. Porque o Dedé também começou no circo. Quer dizer, começou. Ele Ele é de família de circo, isso. né? A mãe dele era contorcionista. O Dedé chegou a trabalhar, inclusive, no circo da minha família. Porque quando meu antes de ir avô... pros Trapalhões, cara. claro. Lógico, Sim. O Dedé, o que acontece, além dele ser primo do meu primo, o Dedé, ele era muito amigo do meu avô, do Pimentinha, e o meu avô, quando ele já estava na televisão, o meu avô ele fazia 2 shows durante a semana no circo da família, porque ele tinha saído do circo e ido pra TV. Só que ele era a principal atração do circo. E aí começou
começou a cair muito o movimento, o Sim, público ali, né? claro. A plateia ficava reduzida, e aí para solucionar isso, o meu avô, ele voltou a se apresentar, logo em seguida ele saiu e voltou praticamente, quase que não saiu, né? Entendi. Por quê? Porque os irmãos dele e todos os artistas ali do elenco circense precisavam dele como atração principal que ele era, para arrecadar na bilheteria, né? Claro. Então o meu avô, ele passou a se apresentar 2 vezes por semana, naquela época, na década de 50, ele não cobrava cachê, ele deixava para os irmãos e para todo o elenco do circo. Que história linda. E aí o que acontece é porque circo, os artistas e a arte circense, todos têm essa filosofia. Ninguém é concorrente de ninguém, Verdade, ninguém é uma inimigo. grande É uma grande família. Um circo ajuda É verdade, o outro, exatamente. né? O meu Na avô... época da pandemia, os Exatamente. circos se uniram. É muito até bonito. mesmo, junto com Alexandre Borges Sim. e um outro grande ator, me fugiu o nome agora, fizeram aquela peça dirigida pelo Alexandre Borges, ator e diretor, né? Sim. Eles fizeram aquela peça Palhaços, e naquela época eles arrecadaram alimentos e doaram e Verdade. ajudaram muitas famílias que estavam Muitas precisando famílias na circenses. época da pandemia. Um trabalho lindo, um beijo para eles. E o que acontece é que é isso, né? Eles não se veem como rivais, os circenses, eles se veem como Verdade, família, né? Você verdade. falou tudo, você conhece, porque você trabalhou Muito, eu comecei no muito, circo, exatamente. comecei minha carreira no então, circo. você fala com propriedade, com Com experiência, sabe de certeza, tudo com isso. certeza. E é muito gostoso ver o Décio Pitinini, Décio Pitinini. que é muito querido, ele era um grande amigo do meu avô, o pai dele, que era cantor também, era amigo do meu avô. Época boa, né? Aqui você... Ó! Darth, Aí, como que é o Darth Vader. Ó. Aí foi um evento filantrópico para ajudar crianças, entre as crianças tratadas, os pacientes que foram beneficiadas nesse evento. Foi no Teatro Liberdade, ali no bairro da Liberdade, em São Paulo. Sim. Né? Uma plateia de aproximadamente 800 pessoas, transmitido ao vivo para os Estados Unidos. E muitos foram voluntariamente, eu fui voluntariamente como Arrelia, fui o mestre de cerimônias, o grupo de pessoas que usam as roupas originais desses filmes do Star Wars, estiveram presentes voluntariamente também em prol, voluntariamente para ajudar essa campanha, para ajudar essas crianças. Entre as crianças pacientes, tinham crianças queimadas, crianças cadeirantes, crianças com má formação na coluna. Então é sempre bom, né? Poder ajudar o próximo, né? Com certeza. É o que o nosso mestre, Senhor Jesus Cristo, ensinou, então a gente tem que seguir os levar ensinamentos. O amor, é verdade, né? levar o amor pro próximo. Com certeza. Aqui olha, é você, né? No banco do Carlos Alberto. Eu vi no YouTube, que a gente não pode colocar aqui, mas eu vi lá no canal que tem o seu avô participando. Exatamente. Né? Acho que 1988, coloca lá. Eu acho que é Palhaço Arrelia, 1988 com Carlos Alberto. Na Praça é Nossa. E você voltou, você fez uma participação aqui. O que aconteceu, eu fui a convite dele, fui como convidado dele. Sim. Né? Fiquei ali na lateral, perto do só para os convidados cenário. Eu fui lá, bati um papo, foi um prazer. Gente eu fui muito boa bem demais, recebido. né? Ele é um ser humano diferenciado. Com certeza. Além de todo o talento dele, o Carlos Alberto de Nóbrega é um ser humano, eu sou testemunha disso. Além de um excelente profissional, ele trata todos ali, toda a equipe técnica, verdade, o público, artistas, todos com muito amor e carinho, e isso é muito bonito, né? Ele não deixa toda essa fama e sucesso dele subir na cabeça, ele é um ser humano que tem um coração de ouro. E eu fui lá a convite dele, tive o Você prazer foi de bater cara limpa, papo mas com olha, ele. Carlos Alberto de Nóbrega, vamos ter a satisfação, né? Será uma honra se eu puder apresentar uma esquete lá, eu como Arrelia, contracenando com o grande Carlos Alberto de Nóbrega, quem sabe? Não, poxa, né? Até pode ser para reprisar aquela esquete que o meu avô apresentou com ele na década de 80, que ideia maravilhosa. Sabe? Mas o Carlos Alberto vai ficar muito feliz. Que maravilha. Com certeza. Outras fotos aqui. Essa foi esse foi quando da família do gravamos, Coitado. participamos lá. Que maravilha. Grande Daniel. Né? Que dupla maravilhosa, hein? Dupla de dois.
Aqui, ó. É o Bananinha, o Dedé. Bananinha, um grande abraço pra você, Bananinha. É. O Dedé Santana novamente. Ei, nós dois ali. Ei, Salzão, ó. É interessante, ó, deixa um pouquinho aqui, diretor, né? A turma fala assim, pô, você usa batom? Não. Eu não uso batom. Eu uso um lápis preto nos lábios, Então, viu, Aurelia Neto? verdade, Né? é verdade. Aí a gente coloca uma maquiagem, né? A gente fica um pouquinho diferente. É só pra. Porque antes eu usava do Teatro Kabuki, né? Sim. Que eles usavam. Milenar, né? Sim, eles usam o rosto branco, Sim, né? sim. Eu usava também, eu colocava esse. É o panqueque? Não. É aquele pó, né? Que... O branco que o você branco usa. mesmo. Como que chama? É O que você usa. atualmente eu uso uma tinta oleosa. Ah, o seu é tinta. É, uma O tinta. que o diretor, o que você passou aí no seu rosto aí? Eu esqueci. usei pó. Pô. É. Mas acho que eu usava. Nossa, esqueci o nome. Mas tudo bem, eu usava um rosto branco. Entendeu? Ah, sim. Eu usava antigamente, no começo da minha carreira, eu usava um rosto branco, colocava a boca preta, até pintava o olho também. Mas isso faz parte do teatro. Sim, né? sim, é verdade. Oi, diretor. Eu pintei aqui o branco, por causa disso que você já tinha falado. Mas eu Isso. esqueci de pintar o olho, aí parece fantasma. É agora. verdade. Tem que dar uma pintada Sabe no que olho tá também, faltando pra alguma realçar, coisa né? E aí também, aí o Carlos aqui, ó, maquiado, né? É outra pessoa. É verdade, é verdade. Né? É o trabalho do ator, é o trabalho do verdade, artista. É verdade, né? A roupa, tudo. Sim, sim. Né? É que nem você parece que tem, né? É o palhaço mais velho. Oh, né? é verdade, nem é verdade. acha que você é o mocinho daqui dessa foto. Muitas aqui. vezes, depois que eu me apresento, tem pessoa que vai até o camarim. Isso. E aí tem gente, quando chega lá, fala, nossa, eu achei que você fosse bem mais velho. Isso, não, porque o personagem é isso, né? Eu tô falando besteira. Tem essa voz aqui. Isso. Inclusive, esse cumprimento do como vai, é interessante. Ele tem uma história. Antigamente. Sejam bem-vindos ao Pet Cat Companhia, uma loja aconchegante para o seu pet. Aqui você encontra rações terapêuticas, uma nutrição completa, equilibrada e saudável. Temos também as rações Super Premium. Olha só a variedade de rações e os petisquinhos que o seu pet tanto adora. Ah, e aqui você pode adquirir a sua ração a granel. Você que escolhe, ok? E tem banho e tosa também cora marcada no andar de cima. Agora é a parte dos gatinhos. Tem também uma infinidade de petiscos e rações especiais para todo tipo de gosto. E tem também acessórios em geral, caminha, mala para transporte, medicamentos, shampoos e vários tipos de produtos para a higiene do seu pet. E para os pássaros, roedores e peixes, temos uma parte especial. Na compra de uma dessas marcas, você ganha no passe de mágica esse lindo presente. Vem pro Pet Cat Companhia! Vem! Olá! Hoje eu estou aqui no número 385 da Avenida Doutor Rude Ramos, no coração de São Bernardo do Campo, na Silk Camisetas e Estamparia. Logo na entrada, você já vai encontrar um vestido mais lindo que o outro. Tem também camisas femininas de Liganete. Aproveite a promoção mágica! Camisetas femininas em malha de algodão lisa por apenas R$ 26,90. Agora vem a parte masculina, camisetas personalizadas para empresas, comércios, eventos, escolas. Prestamos também serviços de estamparia têxtil e o pedido mínimo é acima de 20 peças, ok? Olha só, tem também calça de moletom, blusas personalizadas ou não e várias camisetas com estampas sensacionais. O que você está esperando? Vem pra Silk Camiseta Estamparia! Hoje eu estou aqui na melhor hamburgueria do Rude Ramos. Eu estou no Velho de Chapéu. Mas eu tenho uma curiosidade. Eu quero ver se eu vou conhecer esse velho hoje. Vem! Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? bem? Por favor, o velho tá aí? Pô, o velho ainda não chegou. Enquanto eu espero o velho, a hamburgueria conta com um lindo espaço climatizado.
Funciona de terça a sábado. Tem milkshake do velho também. Aqui no velho tem uma infinidade de burger com preço único de R$19. E também você pode escolher o seu combo a partir de R$32. Acompanha batata frita e refrigerante. Bebidas, refrigerantes e sucos diversos. Olha esse preparo. São 2 carnes, queijo, cebola caramelizada, rúcula, bacon e maionese verde. Uma delícia! Aqui no velho tem até refresco sabor groselha, apenas R$9. E é refil por 30 minutos. Esse velho é sensacional! Cara, por favor, o velho já chegou? O velho ainda não chegou, meu querido. Complicou. As gravuras na parede contam a história do velho de chapéu. As batatas são fininhas e crocantes. Esse refresco geladinho é top. E esse sanduíche, então, é amor à primeira mordida. É bom demais. Velho, você tá aí? Da próxima vez, eu vou conhecer esse velho. Hamburgueria Velho de Chapéu, simples e viciantes. Vem pra cá, vem! Você que ama doces, são mais de 30 sobremesas diferentes, bebidas, salgados. O que você tá esperando? Vem pro Rei do ABC! Em frente à Praça dos Meninos, no Rude Ramos, você vai encontrar o Rei do ABC, especialista em doces com pistache e chocolate. São doces gigantes, canoles, mil-folhas, tortinhas diversas, cookies, trufas de chocolate branco, de Nutella e muitos doces recheados com um delicioso pistache. Que delícia! Cada trufa pesa meio quilo e eu fico na dúvida qual vou comer primeiro. Tem também degustação de vários cremes para você se deliciar. Aproveitei e fiz até aparecer uma trufa gigante num passe de mágica. Abracadabra! Esse mil-folhas e essa trufa de Nutella, acompanhado por esse milkshake de morango, é bom demais! Vem pro Rei do ABC! Quando não tinha televisão, o circo chegava nas cidades do interior e é lógico que as autoridades queriam mostrar que elas tinham proximidade com esses artistas, Sim. né? E os artistas de circo e de teatro naquela época eram respeitadíssimos. Com certeza. Porque não tinha televisão. Aí o que acontece é que as autoridades ou marcavam um almoço ou um jantar da cidade para poder receber os artistas. E quando chegava ao circo, era marcado previamente esse jantar ou almoço, e aí ia lá no almoço ou jantar o delegado da cidade, o juiz, o promotor, o general, ia todo mundo, o padre, as autoridades da cidade iam todas para recepcionar, né? E alguns políticos aproveitavam também. Mera coincidência, hoje em dia eles não querem aparecer perto de artistas, né? Mas o que acontece é que, numa certa ocasião, meu avô chegou numa cidade e alertaram ele, falaram, olha, aqui tem uma autoridade, e essa autoridade aqui, ela gosta de constranger um pouquinho os artistas. Eu não lembro se era um promotor de justiça, um delegado ou um juiz, mas alertaram ele, falaram, olha, ele costuma pegar na mão da pessoa e não larga, e ele fica olhando bem no olho e cumprimenta a pessoa e não larga a mão e não larga, e aí deixa a pessoa sem graça. E meu avô ficou sabendo, tudo bem. Quando eles já estavam no restaurante, foram chegando as autoridades, e essa autoridade deixou, obviamente, para chegar por último, acho que para chamar a atenção, porque quem chega por último, todo mundo olha, né? Claro, quando entra. é verdade. E essa autoridade foi lá e fez questão de já abrir aquela porta do estabelecimento, batendo a porta na parede, bateu a porta, e todo mundo olhou, ele aproveitou, foi direto no meu avô, pegou na mão do meu avô, olhou nos olhos, só que meu avô já estava preparado e falou pro meu avô, como vai? Como vai? Como vai? O meu avô na hora já respondeu para ele, eu vou bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem. A autoridade desmoronou, ficou sem graça, todo mundo caiu na gargalhada. E aí virou essa música de sucesso que
até hoje, Virou até o bordão do Arrelia, É o bordão do Arrelia. E deu origem à marchinha de Olha carnaval. aqui as crianças, todo É mundo conhece verdade. até hoje. É verdade, Né? é verdade. Ai, que bom. E o Arrelia Neto hoje em dia, claro, faz os shows, né? Sim, sim. É. No Brasil inteiro. Faço shows no Brasil particulares, e também eventos sociais, quando Eventos, é solicitado. Eu sei isso, que beneficentes, né? filantrópicos, visito hospitais, visito asilos. Já parabéns. participei de evento na PAI de São Bernardo, no Dia das Crianças. Já vários eventos eu vou e eu faço questão. Porque a gente não tem que pensar só, é evidente, a gente precisa fazer os shows remunerados, porque nós temos as nossas obrigações. Mas, além disso, eu procuro, como forma de agradecimento ao Papai do Céu, Claro, por Elia. tudo que ele nos dá, saúde, as minhas filhas, a minha esposa que eu amo tanto, que eu fiquei Claro. feliz que vocês mostraram a foto com a minha claro. esposa. Sou casado com ela há 10 anos, mas... Olha aliás, só. desculpa, pelo amor de Deus, sou casado com ela há 21 anos. O 10 vezes 2. 10 vezes 2 pra daqui a pouco a gente comemorar 10 vezes 2, 10 vezes 21, né? Olha, isso mesmo. Né? Parabéns. A gente tá há 21 anos casado e namoramos antes disso, quando tava aquela foto lá, ela era Sim. minha namorada, mais 5 anos. Então, já tá é o quase amor da minha 30 vida. anos Exatamente. juntos. E eu fui falar a contagem errada porque eu tô palhaço aqui e aí eu fico atrapalhado. Aí eu falo, ih, complicou. Mas são Ai, 21 Arrelia. anos de casado. Meu Parabéns. amor. E como que a gente faz para entrar em contato com a Arrelia? Olha, para entrar em contato com a Arrelia, fica mais fácil, eu não dou telefone, porque senão Claro. começa a ligar um monte de gente no meu Não celular tenha dúvida, e o vira uma Instagram. bagunça, porque aí tem pessoas que ligam para bater papo, Ah, tem pessoas que ligam só por curiosidade, Com e certeza. não desmerecendo, Não, né? Mas as é que a gente pessoas- precisa do telefone para poder se comunicar. Então eu prefiro pedir que as pessoas entrem em contato pelo direct no Instagram, Perfeito. né? Que aí eu dou uma atenção Não tenha dúvidas. e aí o meu Instagram é palhaco.arrelia.neto. A pessoa mandando a mensagem, a gente pode tratar de assunto a respeito de shows, palestras, cursos da arte de palhaço. Vou dar toda a atenção e carinho, com certeza. Oh, que maravilha. Ó, o diretor tá falando aqui, ó, tá terminando aqui o nosso podcast. Uma Agradeço delícia. demais, mas eu quero que você participe de uma brincadeira que eu sempre faço com meus lógico. convidados. Adoro Aqui, ó, brincadeira. eu tenho aqui, ó, um brinco da Lapida Semijoias, que é uma Oh, que empresa há mais de 20 anos maravilha. aqui em São Bernardo do Campo, tá bom? Que maravilha. Fabricação própria aqui mesmo, né? Que joia. Aí, lembrando que eu tava esquecendo, você é de São Bernardo do Campo. Exatamente. A gente tem que Eu valorizar São É. Bernardo do Campo, por isso que eu tô trazendo alguns artistas também É, que moram em São Bernardo do Campo. Eu moro há 21 anos aqui com a minha esposa. A gente casou, eu mudei pra cá, 21 anos de casado, 21 anos de São Bernardo. Aí, conheci o Rude Ramos já ou não? Já, Aí, venho ó. bastante pra É? Rude Quem Ramos, não tenho conhece muitos Rude amigos Ramos? aqui, muitos Arrelia. amigos, Que eu maravilha. vou bastante no teatro aqui. Teatro Lauro Gomes, né? Exatamente. Em breve, se Deus quiser, olha só, hein? Eu falo mesmo, se Deus quiser e Deus vai querer, Sim, vamos sim. fazer um show juntos. Já pensou? Será uma honra Que prazer trazer fazer. alegria pra essa terra maravilhosa. Não é? Exatamente. Olha, então eu vou fazer uma brincadeira com você, Arrelia. Ó. Aqui, ó, você tá vendo aqui, ó. São Sim, cartas, sim. cartinha pequenininha, né? Cartinha Você tá miniatura. enxergando? São miniatura. É miniatura de tu. Aí tem cartas pretas e cartas vermelhas. Sim, sim. Então é o seguinte, ó. Você escolhe carta preta ou carta vermelha? Eu prefiro uma carta vermelha. Carta vermelha. Então, se você tirar uma carta vermelha, você vai ganhar, então, ó, Uau! esse presente da Lapida Semijoias. Você vai dar pra sua esposa. É lógico, já Ah. tava. Olha, já é a primeira mágica, ele já leu Já a minha leu, mente. eu sou mágico, que Arrelia. maravilha. Então, vamos lá. Então, é carta vermelha? Vermelha. Não quer trocar? Não, Não quer trocar pra carta preta? Não. Rufia os tambores, pega uma carta aí. Olha só. Olha lá, aí, ó, Que ó, essa aí. maravilha. Boa. É pra olhar, não é pra Pode olhar? mostrar, pode mostrar, vamos Vou ver. mostrar. Carta vermelha. Que peninha. Ô, diretor, e aí agora? O que eu faço, diretor? E agora, hein? É. O que será que a gente Pra faz? garantir, eu vou Ó. roubar um bolinho dele. A gente tem dado uma colher de chá, né, pros convidados? O diretor. Ah, Aqui ô, quem manda é o que diretor, maravilha. Arrelia. Com toda essa alegria que ele trouxe pra gente, merece. Mais uma chance? Merece uma. Ó,
merece mais umas 5 chances. Né? Ó, que maravilha. Então vamos lá, ó. Aí Vamos já pegar- gostei, diretor. Diretor, Essa é pra devolver ou é pra... pode colocar aqui do Pode lado. colocar aqui do lado. Essa aqui já foi. Maravilha. Vamos lá. Vamos lá. Que rufem os tambores. Carta vermelha? É carta vermelha? Carta vermelha. Tcharabim. Ai, vamos ver. Aê, ganhou! Maravilha! Tenho certeza Muito que a sua obrigado. esposa vai amar o Olha que brinco. maravilha. Olha, minha É. esposa vai adorar. Vai adorar. Oh, meu amor. Já- Fabiana, minha querida. Já que errou a data, né? Oh, meu Aí, ó. Deus, ainda bem eu cheguei em casa, eu vou agradar com o presentinho. Ela vai falar, parar. seu palhaço! 21 anos de casado. Parabéns, parabéns. Mais uma vez, suas considerações finais, Ah, sim. Arrelia, por É. favor. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o programa de vocês, aqui o podcast, Obrigado. porque é sempre uma honra poder estar perto do meu irmão, Osama Sato, que é o maior mágico do Brasil. Oh, que isso. E a gente sabe disso. Eu acho que a gente tem que reconhecer quem merece reconhecimento. Então, não podia deixar de registrar meu agradecimento de poder estar perto de você. Agradeço pela amizade que a gente tem, né? Agradeço a Deus também por Amém, isso, amém. por estarmos aqui. E parabéns ao Rude Ramos Podcast, que me acolheu muito bem, me recebeu muito bem com carinho. A padaria também, que Isso, eu a vou lanchonete roubar ABC. a lanchonete, aliás, eu vou roubar Isso. esse bolinho, que é uma E- delícia, que eu já Pode comi um ir. lá fora. Ai, é uma delícia. Eu vou enfiar no bolso e vou sair correndo. Mas é isso, parabéns. Vocês conseguem fazer uma transmissão de um podcast com alegria, com mágica, bom humor, preservando e promovendo a cultura. Isso. E isso é muito importante porque vocês falam a linguagem do jovem e o jovem aprende muito com vocês. Isso Parabéns. mesmo. Deus te abençoe. Muito obrigado, Arrelia. Deus abençoe vocês sempre. Muito obrigado. Meu diretor Luiz Duarte, suas considerações finais. Osama, vamos lá. Pessoal, para você que está assistindo, muito obrigado por assistir mais esse episódio. Não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal do YouTube, Rude Ramos Podcast, também lá no Instagram, Osama Sato, e Foz TV Oficial, que é o estúdio aqui, onde você pode vir realizar os seus sonhos também, de ter um podcast, ou gravar um vídeo, gravar conteúdo. Vem aqui com a gente do estúdio da Foz TV, @Foz TV Oficial. E se você ainda tem desejo de fazer um podcast e não sabe como começar, a gente tem um curso chamado Viver de Podcast, que está lá no link da bio do Instagram da Foz TV. Isso aí, Osama, muito obrigado por tudo e Obrigado, Aí. diretor Luiz Duarte. Obrigado, Arrelia Neto. Muito Que obrigado. Deus esteja no coração de cada um de vocês, trazendo muita paz e muito amor ao próximo. Deus abençoe e até o próximo Rude Ramos Podcast. Obrigado.